Vou falar hoje sobre a nossa Parashá Itró. Eu sei que toda semana o Rabino fala que essa é a Parashá mais importante. A verdade é que não tem Parashá mais importante do que a outra. Não tem letra na Torá que uma letra é mais importante que a outra, mas obviamente que a Parashá Itró, todo mundo tem, eu acho que uma conexão naturalmente maior com essa Parashá, porque afinal de contas é a Parashá que fala sobre os Aseret Dibrot, os nossos 10 mandamentos que foram entregues antes de Moshe receber toda a Torá da boca de Hashem, que Hashem foi ditando para ele toda a Torá. Deus, ele pessoalmente se revelou para o povo e transmitiu para o povo os 10 mandamentos, e tem quem diga que, e tem vários comentaristas que explicam até como isso funciona, que as 613 mitzvot, na verdade, elas estão incluídas dentro dos Aseret Dibrot, dentro dos 10 mandamentos. Vamos tentar, Bezrat Hashem, chegar nisso lá para frente. Então, Parashá Itró, a gente vê aqui é uma homenagem que está acontecendo para o Itró. O Itró é o sogro de Moshe Rabbeinu, que ele vai aparecer aqui na história, e ele vai entrar na história como alguém que contribuiu através de um bom conselho que ele vai dar aqui para Moshe Rabbeinu. Então, ele contribuiu aqui com a nossa Torá. Então, vamos entender da onde está vindo o Itró, para onde ele está indo, o que ele veio fazer, aonde ele estava até agora. Vamos voltar, como a gente sempre faz, para o finalzinho da Parashá da semana passada, a Parashá Beshalach. A gente falou sobre o Kriyat Yam-Suf, a abertura do mar. Vamos só entender aqui a cronologia das coisas. O povo judeu saiu de Mitzrayim, foram libertados do Egito no dia 15 de Nissan, o dia que a gente comemora Pesach. Na noite do dia 15, a gente faz o nosso Seder de Pesach. Quem quiser conhecer um pouquinho mais as mitzvot de Pesach, a gente está justamente nelas, nas nossas aulas de terça-feira do Sefer HaChinuch. A gente falou bastante sobre as mitzvot de Hametz, mitzvah de Matzah, a mitzvah do Korban Pesach, que tem ensinamentos aqui muito importantes também para a nossa vida, mesmo que hoje em dia a gente não tenha o Korban Pesach, mas só entender os detalhes dessa mitzvah já contribuem bastante no cumprimento das nossas mitzvot e no nosso comportamento para cumprir a vontade de Deus. Então, na Parashá, então, no dia 15 de Nissan, a gente saiu do Egito. 7 dias depois, a gente estava preso no meio do deserto, com o Mar Vermelho na nossa frente, intransponível. Não tem como um ser humano, sem um barco, sem nenhum equipamento de proteção, atravessar o mar revolto do jeito que estava. Atrás estão vindo os egípcios perseguirem. Veio Deus, abriu o mar. O povo judeu atravessou. Na verdade, a gente explicou que ele não atravessou. O povo judeu fez uma meia-lua, voltou para o mesmo lado da praia aonde eles entraram. Tudo isso era só para afogar os egípcios e salvar de vez os judeus. E logo depois disso, então, a gente terminou a Parashá da semana passada, então, a abertura do mar, e a gente terminou com a guerra do povo judeu contra Amalek. A verdade é que não sobrou muito tempo. Rabino gosta de falar bastante, é um problema. Então, a gente falou bastante do resto da Parashá, acabamos não falando muito sobre a guerra com Amalek. Amalek, ele não estava sendo ameaçado pelo povo judeu. Amalek não estava no território aonde o povo judeu estava passando. Ao contrário, eles viajaram de longe simplesmente para atacar o povo judeu. Então, esse é o ódio gratuito, um ódio infundado contra o povo judeu, uma herança do ódio que o Esav sentia pelo Yaakov. Então, isso foi transmitido para os seus descendentes. Lembrando que Amalek, ele é o neto do Esav Arachá. Então, neto de Irachá, boa coisa também não saiu. Poderia ter feito tchuvá, poderia ter escolhido um bom caminho, mas da mesma maneira que o Elifaz, que o pai de Amalek, ele tinha opção, quer dizer, ele foi criado no colo do Yitzhak, ele teve convivência com o Yaakov Avinu, podia ter escolhido um caminho bom, mas escolheu os caminhos todos tortos, e do casamento do Elifaz com a Timná, que também é alguém com ótimas intenções, mas fez tudo errado,
queria entrar na família de Abraham, mas entrou pela porta dos fundos, se casando com algum descendente do Esav, e desse casamento, dessas boas intenções, entre aspas, mas que são atos desastrosos. Então, daqui a gente vê que só boas intenções não tem nenhuma garantia que a coisa vai sair direito. Os atos também têm que ser de acordo com a vontade de Hashem. Então, tanto o Elifaz quanto a Timná, eles tinham boas intenções, mas os atos foram atos horríveis, e desse casamento saiu Amalek. Então, Amalek vai nutrir esse ódio que o Esav sentia pelo Yaakov, e agora os descendentes do Esav vão manter esse ódio. Então, quer dizer, um ódio que não tem nenhum motivo, que não tem nenhuma explicação, que não tem nenhuma lógica. Eles vão se arriscar. O povo judeu saiu do Egito e todos os povos do mundo têm medo do povo judeu. Esse medo é um medo positivo, pode levar os povos a reflexões, pode levar os povos a quererem abandonar suas idolatrias e se conectar com Deus. E vem esse estúpido, esse povo Amalek, e eles vão atacar o povo judeu sabendo que eles vão ser derrotados. Então, a gente terminou explicando o mashal, o paralelo de uma pessoa que ele vê uma banheira fervendo, ninguém consegue entrar nessa banheira, e o estúpido se joga na banheira, ele fica todo queimado, mas pelo menos ele esfria a água para que os outros possam entrar. Então, assim também Amalek quis destruir esse medo que os povos têm, mas era um medo positivo, como a gente falou, que poderia levar os outros povos a melhorias, ao arrependimento e andar nos caminhos de Hashem. Então veio Amalek para querer apagar o nome de Deus no mundo. Esse é o propósito, esse é o objetivo de Amalek, apagar Deus do mundo. O objetivo do povo judeu é trazer o nome de Deus para o mundo, não só o Deus que está no Shamaim, como o Deus que está na terra. O primeiro que chamou Deus, o Deus que está na terra, é Avraham Avinu. Até a época de Avraham, as pessoas chamavam Deus o Deus do Shamaim. Avraham falou, não é só o Deus do Shamaim, Shamaim va'aretz, aqui na terra também Deus ele tem controle sobre tudo. Então, o nosso papel, o papel do povo judeu é trazer o nome de Deus aqui para o mundo, em tudo que acontece. Não tem acaso. Então, tudo que acontece é com Ashgaha Pratit, é com supervisão particular de Hashem. E Amalek, o contrário. Amalek é o acaso, Amalek é o sorteio de Aman. Estamos chegando na festa de Purim, que é, de novo, a personificação de Amalek através do Aman. O Amalek querendo apagar o nome de Deus, um sorteio, tudo é um acaso. E o povo judeu, de novo, mostra que tudo é Ashgaha Pratit, tem supervisão particular. Cada detalhe do que está acontecendo na festa de Pessah, a gente vai ver, nas entrelinhas está sempre o nome de Deus, está sempre o comando de Deus, a vontade de Deus se cumprindo, mesmo quando parece que Deus abandonou a gente, na verdade, Deus estava lá preparando toda a salvação. Então, assim a gente terminou a Parashá da semana passada e começamos aqui a nossa Parashá, Vaishma Yitro, Kohen Midian, Choten Moshe, Et kol asher asa Elokim le Moshe ule Israel amo. Então, o Itró escutou tudo que Deus fez para Moshe e para o povo judeu, que Otzi Hashem et Israel me Mitzrayim, quando Deus tirou o povo judeu de Mitzrayim, lá do Egito. Então, Urashi, famoso comentarista da Torá, pergunta óbvia, Ma Amaseh Shama Uba. Qual foi a Shmuá? Qual foi aqui o que ele escutou e que fez ele vir se juntar ao povo judeu? Responde Urashi, Kriyat Yamsuf u'Milchemet Amalek. Ele escutou sobre a abertura do mar e sobre a guerra de Amalek, e isso moveu ele para poder aqui se juntar ao povo judeu. Então, interessante que os nossos sábios perguntam, pergunta óbvia, o próprio Urashi, ele pergunta isso, ele fala, peraí, mas a abertura do mar, os Midrashim explicam que o mundo inteiro viu a abertura do mar, foi um milagre que aconteceu em todas as águas do mundo, todo mundo ficou sabendo, porque esse era o propósito, engrandecer o nome de Deus no mundo e que todo mundo soubesse que agora o povo judeu são os carregadores da mensagem de Deus. Então, era um milagre para que ficasse conhecido no mundo inteiro.
Então a pergunta é, por que Vaishma Itró? Todo mundo escutou, não foi só o Itró que escutou sobre a abertura do mar e sobre a guerra com Amalek. Então a resposta é, o Itró foi o único que Vaishma, ele escutou e ele internalizou. Então existe uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é o ouvido, é a parte, entre aspas, mecânica da nossa audição, mas escutar significa você internalizar, você pegar esse ensinamento, você trazer para a tua vida e ele mudar alguma coisa na nossa vida. Então, isso já não é um nível que todas as pessoas conseguem fazer. Tem pessoas que passam por milagres abertos, tem pessoas que passam por situações que é óbvio que essa pessoa deveria mudar alguma coisa na vida e essa pessoa não muda nada. Só para dar um exemplo impressionante, uma história do... um dos grandes Rabanim da geração passada, Shlomo Zalman, se eu não me engano, era Shlomo Zalman Auerbach, Zecher Tzadik Livrachá. Certa vez ele entrou num táxi lá em Eretz Israel e ele começou a conversar com o motorista. E o motorista, entre uma conversa e outra, ele virou para o Rav Shlomo Zalman e falou: Rav, eu queria contar uma história incrível que aconteceu na época que eu estava no exército aqui de Israel. Eu estava com a minha equipe, a gente estava fazendo um treinamento no deserto. De repente, a gente escutou um grito. Quando a gente correu para ver, tinha uma cobra que estava enrolada em um dos soldados, um dos meus amigos, e ele estava morrendo asfixiado. A cobra estava tão forte, presa, ninguém consegue tirar essa cobra. O meu amigo já estava ficando azul, sem ar, e aí alguém gritou para ele, falou: já que você vai morrer, faz um Shema Israel, pelo menos, morre fazendo Shema Israel. E aquele homem, nas suas últimas forças, já não conseguia mais falar, já estava azul, sem ar. Ele consegue fazer Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Quando ele terminou o Shema Israel, a cobra simplesmente soltou ele e foi embora. Esse homem contou para o Rav Shlomo Zalman, falou: Rav, isso aconteceu na minha frente. E aí o Rav Shlomo Zalman perguntou: e aí, o que aconteceu depois disso? Falou: não, a gente viu o milagre aberto. Então, esse rapaz que aconteceu o milagre, ele saiu de lá com uma nova visão da vida, ele viu Deus na frente dele e ele começou a se aproximar do judaísmo. Hoje ele é religioso, toda a família dele, ele faz Shabbat, ele come kasher. E o Rav Shlomo Zalman perguntou: e você? O motorista, infelizmente, estava sem kippah, sem tzitzit, sem nada. Falou: e você? Ele falou: eu não fiz tchuvá. Ele falou: mas vendo aquilo, por que você não fez tchuvá? Falou: o milagre foi com ele, não foi comigo. Então, ele que faça tchuvá, não eu. Então, a gente vê que a pessoa, ela enxerga, ela escuta o que ela quer enxergar, o que ela quer escutar. O Itró, ele foi o único da humanidade que ele viu, ele escutou e ele tomou uma atitude. Então, Vaishma Itró, ele escutou e ele foi tomar uma atitude, ele foi fazer a coisa acontecer. Então, ele foi se encontrar com Moshe Rabbeinu no acampamento. Aonde ele estava, a gente sabe que o Itró, ele era de Midian. Ele era, na verdade, originalmente, era um sacerdote de Avodazará, de idolatria. Ele era um homem muito sábio e ele queria sempre procurar Emet, ele quer procurar verdade. E ele testou todas as idolatrias, ele procurava em cada uma das idolatrias, cada deus que existia no mundo, ele tentava procurar se realmente esse Deus era verdadeiro, se ele tem alguma força verdadeira, e aqui nesse momento ele chegou à conclusão que de todas as idolatrias, ele viu que nenhuma delas tem força nenhuma, o único Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Quando ele viu principalmente o que aconteceu lá no Egito, a abertura do mar e também a guerra contra Amalek. Por que justamente esses dois eventos que moveram o Itró pensou o seguinte: depois de algo tão incrível quanto a abertura do mar, que Amalek também presenciou, Amalek também soube, e mesmo assim Amalek atacou o povo judeu, então ele falou: eu preciso fazer uma escolha, não dá para passar a vida
em cima do muro, porque se você não tomar uma decisão, você vai para o lado negativo. Como dizem os nossos sábios, a vida é uma escada rolante que desce. Ou você coloca energia para subir, ou você, se tiver parado, você está descendo. Olha o que é o ser humano. Se o ser humano não toma atitudes, não toma decisões, você pode ver um milagre como a abertura do mar e no instante seguinte você pode atacar o povo judeu, como fez Amaleque. Ele falou, eu tenho que tomar uma atitude, eu vou me juntar a esse povo. Aqui estão me perguntando por que o Itró, ele talvez não fez essa chuvá com as coisas que aconteceram no Egito, porque o ponto não é só o milagre, ele percebeu também pela atitude de Amaleque que não dá para ficar parado. Talvez ele pensou até aquele momento que dá para ser espiritualmente parve. Olha, eu não sou nem para um lado nem para o outro, eu fico aqui no meio. E ele percebeu que não dá. Olha a atitude de Amaleque. Se você não escolhe o lado certo, se você não toma uma atitude, se você não vai atrás da verdade, você vai viver uma vida de ilusões, de mentira, para o resto da vida, achando que você está certo. Amaleque tem certeza que eles estão certos, que esse é o caminho correto. Por quê? Porque eles acabam ficando acomodados dentro da forma de vida deles. Então, o Itró, ele vem se juntar ao povo judeu. A verdade é que ele não vem sozinho, ele vem acompanhado da Tzipora, esposa de Moshe Rabbeinu, e dos dois filhos de Moshe Rabbeinu, o Gershom e o Eliezer, os dois filhos de Moshe Rabbeinu. Então, aqui também um detalhe interessante para a gente entender, quando a gente viu lá na Parashá Shemot, então vamos voltar um pouquinho mais para o comecinho do segundo livro da Torá, lá no Sefer Shemot, Moshe Rabbeinu, ele viu um judeu apanhando, que na verdade o soldado egípcio, ele tinha... Estamos falando aqui, infelizmente, da única mulher que, infelizmente, não guardou a tzniut, não guardou o recato, uma mulher chamada Shlomit. Então, ela ficava dando muito oi para todos os homens egípcios, e um soldado egípcio gostou dela, foi atrás dela, mas ela era uma mulher casada. Quando voltou o marido daquela mulher, o soldado egípcio começou a bater naquele homem Yehudi, com intenção de matar ele. Então, naquele dia, foi o dia justamente que Moshe tinha saído para ver a dor dos seus irmãos, para ver o peso do trabalho deles. Ele vê aquela cena do egípcio batendo no Yehudi para matar. Então, ele usa um dos nomes de Deus e ele mata o egípcio, esconde ele lá na areia e acabou sendo sabido a coisa. Ele foi delatado, infelizmente, por um Yehudi, e ele tem que fugir para Midian. Lá em Midian, ele conheceu a Tzipora, a esposa dele, o Itró, o sogro dele, e ele passou um tempo lá, até que Deus se revelou para ele, lá na sarça que estava queimando e não se consumia, e falou, Moshe, você vai salvar o teu povo, volta lá para o Egito, aqueles que queriam te matar já morreram, quer dizer, já não tem mais nenhum decreto de morte contra você lá no Egito, você pode voltar lá e você vai ser o salvador do povo judeu. Moshe discutiu muitos dias, por 7 dias, Moshe recusou o cargo pela humildade dele, até que Deus acabou ficando bravo. Moshe, agora não é hora de humildade, vai lá. E falou, mas eu não tenho, minha língua é pesada, eu não vou conseguir falar, não tem problema, o teu irmão Aaron, ele vai ficar feliz de te ajudar. Moshe estava preocupado, como que eu vou ser o líder, meu irmão? Ele é o líder lá no Egito, ele é o líder do povo judeu, vou passar por cima dele, ele é meu irmão mais velho. Hashem falou, não se preocupa, teu irmão Aaron é um tzadik, ele não vai ficar com inveja, ao contrário, ele vai ficar feliz que você vai ser o líder do povo judeu. E realmente Moshe arrumou suas coisas, pegou a sua esposa Tzipora, seus 2 filhos, Gershom e Eliezer, e ele foi lá para o Egito. Quando ele se encontra lá no Egito, ele se encontrou com Aaron. O Aaron perguntou para ele, falou, Moshe, por que você trouxe a tua esposa e os teus filhos? A gente tem uma missão muito difícil, vai ser muito complicado aqui, a gente vai ter que ir lá falar com o Paró, não vai ser uma conversa fácil.
Então, manda tua esposa e teus filhos embora daqui para eles ficarem lá e com tranquilidade, com segurança, manda de volta eles lá para Midian para ficar na casa do teu sogro. E assim Moshe Rabbeinu fez. Então, lá foi a despedida deles e quando Moshe passou aquele ano no Egito, quando vieram as pragas, quando tudo aconteceu, a esposa e os filhos de Moshe não estavam junto com ele. Então, agora é o reencontro de Moshe, não só com o seu sogro, mas o encontro de Moshe com toda a família dele. A verdade é que é a primeira vez que a gente fica sabendo aqui do nome dos dois filhos de Moshe Rabbeinu, e aqui, inclusive, o primeiro filho, a gente já sabia o nome, já tinha sido falado, o Gershom, mas o segundo filho, Eliezer, é a primeira vez que a Torá está contando para a gente, e aqui a Torá vem falar o motivo que Moshe deu esses dois nomes para os filhos dele. Então, Veetnei Banea, os dois filhos da Tzipora, com Moshe Rabbeinu, Asher Shema Ehad Gershom. O nome de um deles era Gershom, que amar Ger Haiti Beeretz Nohriá. Olha, eu fui um estrangeiro numa terra estranha, quer dizer, eu fui um morador temporário numa terra estranha. Veshema Errad Eliezer, e o nome do outro é Eliezer, que Eloquei Avi Beezri, porque o Deus do meu pai, ele veio na minha ajuda, Vayatzileini Micheref Paró, e ele me salvou da espada do faraó. Então, de novo, um filho, Gershom, é uma homenagem, Moshe Rabbeinu está falando, olha, eu sou um estranho numa terra estranha, eu sou um peregrino numa terra estranha, e o segundo filho, Eliezer, é um agradecimento a Hashem. Hashem, obrigado que você me salvou das mãos do faraó. Então, do que a gente está falando aqui? Então, Mina Shamayim, o que a gente comentou, quando Moshe Rabbeinu matou o egípcio, ele foi condenado à morte. Quando ele foi delatado lá no Egito, ele foi condenado à morte por ter matado um egípcio, e quando ele foi ser executado, então pegaram uma espada para cortar a cabeça dele fora. Quando a espada encostou no pescoço dele, Deus fez um grande milagre. O pescoço de Moshe endureceu, ficou duro como uma pedra e quebrou a espada daquele verdugo egípcio que ia executar Moshe. Os soldados que eram tão assustados com aquela cena que acabaram se atrapalhando. Moshe conseguiu escapar e conseguiu chegar lá em Midian. Então, ele está agradecendo aqui a Hashem pela salvação. Então, tem aqui um pequeno problema, talvez dois problemas nos nomes que Moshe deu para os seus filhos. Primeiro, a ordem. Quer dizer, cronologicamente, primeiro aconteceu a salvação e depois ele chegou em Midian, uma terra estranha, onde ele teve os dois filhos. Então, primeiro, ele deveria ter dado o nome Eliezer, e segundo, o nome Gershon, porque isso seguiria a ordem cronológica dos acontecimentos. E a segunda pergunta óbvia que a gente tem aqui é que o que é mais importante? Você dá o nome do teu filho como um agradecimento pelo milagre aberto que Hashem está fazendo, ou dá o nome que você é um peregrino numa terra estranha, porque você está em Midian, está longe da tua casa? Quer dizer, por que Moshe achou que era mais importante primeiro lembrar que ele é um peregrino numa terra estranha do que ele lembrar aqui do grande milagre que aconteceu? Então, os nossos sábios, eles explicam algo maravilhoso, que, na verdade, o nome Gershom não significa eu sou um peregrino numa terra estranha, não quer dizer que ele está falando sobre Midian. Moshe Rabbeinu, quando ele foi para Midian, o que ele percebeu? Que ele está sozinho lá, ele é o único que acredita em Deus. Enquanto ele estava no Egito, por mais que os judeus são idólatras, os egípcios eram idólatras, por mais que os egípcios tenham valores morais completamente tortos e deturpados, mas ele estava próximo dos pais dele. O pai dele, Amram, era o Gadolador, era o grande da geração. Ele está perto do Aron, irmão dele, pessoas grandes espiritualmente. Então, ele ainda tinha alguém para se apoiar espiritualmente, mas agora ele está completamente sozinho em Midian. Até mesmo o sogro dele ainda é um sacerdote das idolatrias. Os valores morais de Midian são também valores péssimos. A gente vai ver lá para frente da história
do povo judeu, como Midian, para destruir o povo judeu. Eles estavam dispostos a entregar suas filhas para prostituição, para tentar derrubar espiritualmente o povo judeu. Esse era o ambiente onde Moshe ele vai viver e ele não sabe por quanto tempo. Então, ele falou, eu preciso de um lembrete o tempo inteiro para eu não esquecer a minha missão nesse mundo, para não deixar que as influências externas me desviem do meu caminho. Então, ele deu o nome Gershom, porque eu sou um peregrino numa terra estranha. Ele está falando do Olam Hazé, ele está falando desse mundo material que a gente está aqui só de passagem. Não esquece o principal, não vai focar no secundário e deixar de lado o principal. Estamos aqui de passagem. Esse mundo material é o mundo passageiro, o principal é o nosso mundo vindouro. Então, eu sou só um peregrino, eu estou de passagem nessa terra estranha. A minha terra verdadeira, a minha vida verdadeira vai ser lá no Olam Abá. Então, por isso que ele inverteu a ordem. O primeiro filho, ele precisava desse lembrete. Então, toda vez que ele chamava o filho dele, Gershom, vem jantar. Gershom, vai para o banho. Toda vez que ele menciona o nome do filho, ele se lembrava do objetivo dele, do propósito dele, e ele não se perdia com todas as coisas que tinham lá em Midian. Segundo filho, obviamente, ele nunca esqueceu a Hakarat HaTov de Moshe Rabbeinu, o grande milagre da salvação. Então, o segundo filho, ele deu como homenagem a esse grande milagre que aconteceu. Então, o Itró, ele vem se reunir com o povo judeu. Os nossos sábios explicam que isso aconteceu no dia seguinte, depois de Yom Kippur. A verdade foi em Yom Kippur que o Itró chegou para falar com o Moshe. Itró chegou com toda a humildade do mundo, falou, olha, avisa para Moshe Rabbeinu que o sogro dele está aqui, o Itró, se ele não quiser me receber, então fala que também a esposa e os filhos dele estão aqui, quem sabe assim ele vai querer me receber. Parece que mudou a situação. Quando Moshe chegou em Midian, o Itró era o importante da cidade e Moshe era um Zé Ninguém, era um egípcio fugitivo, e agora as coisas já inverteram. Olha como a vida dá voltas. Agora o Itró, que tem que pedir permissão para falar com o grande Moshe Rabbeinu, o salvador do povo judeu. Obviamente, Moshe, com toda a sua humildade, ele vai pessoalmente lá receber o seu sogro, e ele convida o sogro para ir para a casa dele, ele serve comida. Pessoalmente, Moshe que estava servindo a comida, de novo, a humildade de Moshe Rabbeinu, o grande líder, o grande salvador que trouxe lá no Egito todas as pragas, ele pessoalmente vai servir a comida lá para o sogro dele, e ele começa a contar todos os detalhes do que aconteceu lá no Egito, e o Itró vai ficando cada vez mais assustado. E o Itró fala, uau, agora eu vejo que Hashem, ele é o único Deus, agora acabou. Tipo, até agora eu ainda estava procurando, eu já tinha visto a força de Deus, mas agora com o que você me contou, acabou. O que ele viu de tão incrível? Qual foi a prova que agora para o Itró já não tem mais nenhuma dúvida, ele chegou na Emet, ele chegou na verdade que ele estava buscando há tantos anos. O que ele percebeu? Ele percebeu uma das características mais fortes de Deus, que é o Midá Keneged Midá. Tudo acontece de acordo com os nossos atos, tanto para o bem quanto Deus nos livre para o mal. Quando a gente faz coisas boas, a gente vai receber de Deus, na mesma medida, coisas boas. Você faz bondade com os outros, Deus vai fazer bondade com você. Deus nos livre, a pessoa que faz maldade com os outros, também ele vai ser castigado por Hashem, exatamente da mesma maneira. Você fala bonito com os outros, as pessoas falam bonito com você. Você grita com os outros gritam com você, para você tentar entender se Deus está gostando dos teus caminhos ou não está gostando dos teus caminhos. Mas o Itró, ele percebeu algo incrível. Ele conseguiu enxergar a força infinita de Deus, maior do que qualquer outro Deus que ele procurou entre todos os deuses do mundo. O que aconteceu? Quando Moshe contou os detalhes de todas as pragas, de tudo o que aconteceu, o que o Itró lembrou? O Itró, ele era um dos 3 conselheiros do faraó. Então, o faraó tinha 3 conselheiros, já falamos isso nas aulas passadas. Ele tem o Bilam, ele tem o Iov
e ele tem o Itró, são os 3 conselheiros, e ele vai pedir um conselho para os 3 conselheiros. O povo judeu estava crescendo muito, é uma ameaça para o Egito, e, além disso, os astrólogos egípcios falaram que vai nascer o salvador do povo judeu. Como a gente vai matar esse salvador? Então, começaram primeiro a dar uma ideia de matar com fogo. Vamos queimar os bebês. Não, tá louco? Eles conheciam esse lado do Midá Keneged Midá de Deus, medida por medida. Se a gente matar eles no fogo, Deus vai mandar um grande incêndio e vai matar todo mundo aqui. Então, vamos matar eles na espada. Não adianta matar os bebês na espada, porque Deus também vai mandar um outro povo inimigo com espadas e a gente vai morrer também no fio da espada. Então, vamos fazer de um jeito que Deus não vai poder se vingar da gente. Vamos matar os bebês com água, porque Deus jurou que nunca mais vai mandar um dilúvio, e dessa maneira Deus não vai poder se vingar se a gente matar os bebês afogados. Deus não vai poder afogar a gente. A gente sabe o final da história, que não só Deus afogou eles, mas eles foram andando para a morte deles dentro do mar. Então, interessante que o que o Itró percebeu? Ele falou, essa reunião foi uma reunião fechada. Quem estava presente? O faraó e os 3 conselheiros. A verdade é que o Bilam apoiou até o final o plano de matar, o Itró fugiu e o Iov ele ficou em silêncio. E cada um depois recebeu de acordo com a sua atitude. O Itró teve o mérito, como ele não concordou e fugiu, ele virou sogro de Moshe Rabbeinu. O Iov ele ficou quieto e ele recebeu Isurim, recebeu sofrimentos terríveis na vida dele, e o Bilam, que ele concordou, ele apoiou, ele acabou sendo morto lá para frente pelo povo judeu, ele foi morto na espada. Então, muito interessante que o Itró falou, quem estava presente? Essas 4 pessoas. Deus castigou os egípcios, não só pelo que eles fizeram. Então, quer dizer, eles mataram com água e eles foram castigados com água. Mas Deus também castigou eles pelo que eles pensaram, pelo que eles tramaram, eles também foram castigados. Então, eles quiseram matar com fogo, eles também foram mortos com fogo. Quando que isso aconteceu? Quando teve o granizo, dentro do granizo tinha fogo também. Quer dizer, quando Moshe começou a detalhar as 10 pragas, tudo que aconteceu, então aqui tinham me perguntado, quando ele viu os atos no Egito, provavelmente o Itró não sabia de todos os detalhes, isso não foi tão divulgado para todos os povos do mundo como foi a abertura do mar. Então, ele não sabia desses detalhes, ele falou, sério? Teve fogo? Vocês morreram, os egípcios morreram através do fogo também? E quando ele soube de um outro detalhe, antes da morte dos primogênitos, então, quando Moshe veio avisar da última praga, os primogênitos vieram falar com o faraó. Falou, faraó, deixa esses caras irem embora, liberta o povo judeu, porque senão a gente vai morrer. E o faraó falou, de jeito nenhum. No começo eu não queria fazer nada com o povo judeu, vocês me insistiram, vocês me depuseram, ele ficou alguns meses fora do cargo, ele só voltou quando ele aceitou escravizar e fazer todas as maldades com o povo judeu. Falou, agora eu vou até o final, agora acabou. Eu já entrei aqui no jogo, agora eu vou até o final, eu não vou libertar o povo judeu. Começou uma guerra civil. Então, os primogênitos egípcios começaram a lutar contra o faraó, contra os seus soldados, e eles começaram a se matar na espada. Então, olha só, eles tramaram matar com fogo, eles morreram com fogo. Eles tramaram matar com a espada, eles morreram na espada, e, além de tudo, eles mataram com água, e eles também morreram afogados no mar. O Itró falou, chega, acabou, isso aqui, já entendi que Deus ele tem controle de tudo, inclusive dos pensamentos. Quem estava naquela sala, uma reunião fechada, não tinha ninguém mais lá dentro, como Deus sabia o que estava sendo conversado, o que estava sendo pensado, não foi nem executado, foi só pensado. Está escrito que o pensamento dos Erechaim já é considerado como se eles tivessem feito a maldade. Então, eles foram castigados pelo que eles fizeram e pelo que eles pensaram em fazer. E aí, vendo todos os detalhes, o Itró falou, acabou. Para mim, acabou, já não tenho mais dúvida nenhuma.
No dia seguinte, o Itró, então, no dia seguinte, depois de Yom Kippur, começou Moshe Rabbeinu logo cedo, ele julgava o povo. Então, o povo, quando tem questões, o povo, quando tem dois vizinhos, não, é meu, é seu, e não sei o quê, ou uma pessoa que tem dúvidas na Lahá, Moshe Rabbeinu, ele julgava o povo. Mas o que acontecia? Estamos falando de 3 a 4 milhões de pessoas para um único juiz, quer dizer, era pesado, ficavam filas intermináveis das pessoas esperando para falar com Moshe Rabbeinu, e para Moshe Rabbeinu também, eram horas e horas e horas que pareceu não ter fim, e o Itró chamou Moshe e falou, Moshe, está errado, você não pode fazer isso, Moshe, é pesado para você, é pesado para o povo, não vai dar certo esse sistema, deixa eu te dar uma sugestão, se quiser, você se aconselha com Hashem, vê o que você acha melhor, o que Deus acha melhor, mas eu vou te dar um conselho. Você não pode pegar todos os casos, é muito pesado, são muitas pessoas, vai ficar difícil para você. Então faz o seguinte, por que você não divide instâncias de justiça, quer dizer, desde as instâncias mais baixas até o Supremo Tribunal, Leavdil, diferenciando Deus dos livres, que a gente nunca compare esses tribunais de Moshe Rabbeinu com o que acontece hoje em dia com a nossa justiça, mas Moshe Rabbeinu, ele escutou e o Itró falou, olha, eu vou te falar, não pode escolher qualquer pessoa para ser juiz do povo judeu. Ele deu 4 coisas, 4 requerimentos para que uma pessoa possa ser um dos líderes, um dos juízes aqui do povo judeu. Tem que ser pessoas de realização. Tem comentaristas que falam pessoas que têm dinheiro, quer dizer que você não pode subornar tão facilmente, pessoas que já têm o suficiente para ter uma boa casa, para ter uma boa vida e não precisam de um suborno para sobreviver. Assim, alguém me contou uma vez que os policiais de Israel sempre vão checando como eles estão a conta bancária deles, porque eles sabem que uma pessoa que está numa situação muito apertada, ele é muito mais suscetível a ser subornado. Então, eles sempre ficam de olho se a pessoa está numa situação mais confortável, os policiais lá de Israel, para não acontecer essa situação, infelizmente, que a gente tem no Brasil, que o policial ele tem uma vida muito apertada, muito difícil, e é muito mais fácil você subornar uma pessoa nessas condições. Depois disso, ele falou que tem que ser pessoas com irat shamayim, com temor a Deus, temor verdadeiro de Deus. Terceiro, tem que ser pessoas de emet, pessoas de verdade, que buscam a verdade, que buscam sempre os caminhos corretos. E, por último, tem que ser pessoas que desprezam o dinheiro, não pessoas que são muito materialistas, que vão querer ter mais conforto, que vão querer ter uma vida mais simples, mais luxuosa, pessoas que querem ter uma vida mais simples e que não vão ficar atrás de mais dinheiro, de suborno daqui, de suborno de lá, porque, infelizmente, se essas pessoas elas são muito materialistas também, é muito fácil você subornar essas pessoas, e ensinou para Moshe, faz instâncias de justiça, você só vai pegar os casos realmente mais complicados, mais difíceis, esses vão chegar para você, mas os casos mais simples podem ter tribunais mais simples, tribunais de menor instância para cuidar desses casos. E você vai ser o tribunal de última instância. Moshe, ele se aconselhou com Deus, Moshe viu que a reação do povo foi muito positiva a essa sugestão do Itró, e assim foi instituído, foram escolhidos homens para serem os juízes dentro do povo judeu, para que não ficasse tão pesado nem para Moshe, nem para o povo. Apesar de ter parecido algo, uma ideia realmente boa e louvável, lá no Sefer Dvarim, quando a gente chegar lá, Bezrat Hashem, a gente volta nisso, mas Moshe Rabbeinu, quando ele está fazendo os discursos finais, que muitas vezes são broncas que ele está dando no povo judeu, uma das grandes críticas de Moshe é do povo ter aceitado essa ideia do Itró, significa que tem alguma coisa aqui que não está 100%. Por que Moshe Rabbeinu ele não tinha percebido ainda que é pesado para ele, é pesado para o povo, ele não viu o tamanho das filas, ele não percebeu que realmente está difícil para todo mundo?
Óbvio que ele tinha percebido, não precisa vir alguém de fora para falar esse tipo de coisa, mas Moshe Rabbeinu, ele queria ser o juiz do povo, por quê? Porque, primeiro, ele ia ter um contato pessoal com o povo. Então, quando você tem contato com pessoas grandes, você acaba recebendo um pouco das boas influências também. E, fora isso, ele sabe o nível dele, que ele está acima de qualquer corrupção, de qualquer suborno, mas outros juízes, infelizmente, ele não pode garantir que todo mundo vai ser insubornável. O que acontece? Ele viu a alegria do povo. Não, não, verdade, Moshe, vamos dividir, coloca outras pessoas. O que ele percebeu? Que no fundo, o povo não estava pronto para esse nível de justiça. Eles preferiram pessoas que sim dá para conversar aqui, conversar lá, um suborno aqui, um suborno lá. Então ele vai criticar no final das contas, mas ele percebeu que a Israel, eles não estavam prontos para esse nível de justiça mais elevado. Então, assim foi estabelecido de acordo com o que o povo ele ia conseguir aguentar. Finalmente, a nossa paraxá fala da chegada do povo judeu, primeiro no deserto do Sinai. Então, é interessante, eles saíram de um lugar chamado Refidim, e aqui não foi só uma saída física, foi uma saída espiritual. Refidim é o lugar que eles foram atacados por Amalek. A gente está vendo as conexões entre o final da paraxá passada e essa paraxá. Por que eles foram atacados por Amalek? A gente viu lá, quando a gente falou de Rivká, com os 2 bebês na barriga, o que a gente falou? Que ela foi procurar, o bebê se mexia na casa de idolatria, se mexia na Yeshivá de Shem Ever, ela não está entendendo. Então ela foi lá na Yeshivá de Shem Ever perguntar: Deus, o que está acontecendo? Esse bebê é bipolar, ele vai para o lado da idolatria, ele vai para o lado de Deus, o que esse bebê quer? E Deus, através dos seus profetas, Shem Ever, Deus revela para ele ficar: olha, não se preocupa, na verdade não é um bebê, são 2 bebês, e são 2 povos que vão estar na tua barriga. Quando um subir, o outro desce. Eles vão passar o governo de um para o outro. Quando um subir, o outro desce, e o mais velho vai servir o mais novo. Quer dizer, quem vai ditar as regras do jogo é o mais novo. Quem é o mais novo? Yaakov. O mais velho, a gente sabe, o primogênito era o Esav. O que significa isso? É uma gangorra que, quando um desce, o outro sobe e vice-versa. Mas quem comanda a gangorra é Yaakov, é o povo judeu. A gente vai escolher quem está em cima. Quando o povo judeu quer estar lá em cima, Amalek vai estar lá embaixo. Mas quando o povo judeu desce, Amalek automaticamente começa a subir. Quando o povo judeu chegou em Refidim, então o Rashi fala que Refidim vem de Refu Yadai Mina Torá. Eles enfraqueceram a sua mão no estudo da Torá, na emuná que eles tinham em Hashem. Quando o povo judeu desce, imediatamente Amalek ele começa a subir. Mas peraí, como eles se enfraqueceram na Torá, se eles ainda não receberam a Torá? A resposta é: eles já tinham uma Torá, uma transmissão oral, eles já têm algumas mitzvot que foram entregues lá em Mará, aquele lugar das águas amargas. Por exemplo, o cumprimento do Shabat já foi entregue, a mitzvah de Kiddush HaChodesh, de santificação do mês, já foi entregue lá no Egito para eles. Então, eles já tinham algumas mitzvot, eles têm uma transmissão oral das mitzvot, que veio lá desde Abraham Avinu, a verdade, que veio desde Adam Arishon, essa transmissão oral. Então, mesmo que eles ainda não receberam o corpo da Torá lá no Monte Sinai, mas eles já têm uma transmissão oral da Torá, eles se enfraqueceram. Se o povo judeu se enfraquece, Amalek ele sobe. Então, quando eles saem de Refidim e eles vão para o Midbar Sinai, não foi só uma saída física, foi um crescimento espiritual. Eles saíram de Refidim, saíram desse lugar baixo, dessa situação baixa deles, que eles se enfraqueceram da Torá, e eles foram lá para o Midbar Sinai para receber a Torá lá no Monte Sinai. Então, Hashem ele vai se revelar para o povo judeu e vai entregar para a gente os 10 mandamentos. Tem muitos detalhes aqui da revelação, tudo, mas a gente não tem mais muito tempo, então vamos dar uma passada um pouco mais rápida
Olha que coisa incrível. A gemátria da palavra Torá é 611. Então, quem quiser fazer a conta em casa, Taf é 400, Vav é 6, Reish é 200 e Rei é 5. Então, somando tudo isso, dá 611. Mas peraí, o que é 611? A gente sabe que a gente tem 613 mandamentos. Então, a Torá, ela foi entregue por Moshe para o povo judeu. Quantas mitzvot que Moshe entregou para o povo judeu? Só 611. Por quê? Porque 2 mitzvot foi Deus que entregou pessoalmente para o povo judeu. A verdade é que os 10 mandamentos Deus queria transmitir diretamente para o povo judeu, mas a revelação de Deus no Monte Sinai foi algo tão forte que o corpo e a alma dos judeus não conseguiu suportar. Então as almas começaram a se desconectar dos corpos e Deus colocava a alma de volta e a alma se desconectava. É como se as pessoas morriam, ressuscitavam, morriam, ressuscitavam. Uma hora as pessoas não aguentaram mais. Falou, Moshe, a gente não está aguentando essa revelação espiritual de Deus, recebe você a Torá e depois você transmite tudo para a gente. Então, os 2 primeiros mandamentos estão em primeira pessoa, porque Deus, ele ditou esses 2 primeiros mandamentos diante de todo o povo judeu. Os outros 8 mandamentos e todo o restante da Torá, Deus transmitiu para Moshe Rabbeinu e Moshe Rabbeinu retransmitiu para o povo. Então, 611 mitzvot foi Moshe que transmitiu para o povo na Torá e as outras 2 foram os 2 primeiros mandamentos que Deus entregou lá no Monte Sinai. Vamos passar rapidamente, a gente não tem muito tempo, vamos passar quais são os Aseret Dibrot, os 10 mandamentos. Eles são divididos em 2 tábuas, isso é importantíssimo lembrar, eu acho que é uma das mensagens mais importantes que a Torá transmite para a gente, porque precisava de 2 luchot, de 2 tábuas. Uma tábua são mitzvot ben adam lamakom, da pessoa com Deus, e a outra tábua são mitzvot ben adam lechaveró, da pessoa com o próximo. Elas são 2 tábuas para quê? Para mostrar que elas estão lado a lado. Aqui está ben adam lamakom e aqui está ben adam lechaveró. Uma está do lado da outra. Não ache que você respeitar Deus e você cumprir a vontade de Deus é mais importante do que respeitar o próximo. Os 2 estão no mesmo nível. A gente tem que respeitar Deus, óbvio, Deus infinito, e a gente tem que fazer tudo o que Deus comandou para a gente, mas não ache que não tem problema. Olha, eu cumpro as mitzvot com Deus, mas o próximo, para mim, isso não é importante. Deus, ele fez questão de colocar 2 tábuas para que uma fosse da gente com Deus e uma da gente com o próximo e uma tivesse do lado da outra. Mais do que isso, o enunciado das mitzvot ben adam lechaveró são enunciados muito curtos, como a gente vai ver, mas os enunciados da ben adam lamakom, da gente com Deus, são enunciados muito longos. Então, por que tem essa diferença? Se os enunciados, as tábuas eram iguais o tamanho, se o enunciado das coisas ben adam lamakom são enunciados muito longos, a letra era pequena para caber tudo. Mas se o ben adam lechaveró, então aqui a gente está falando de enunciados muito pequenos, quer dizer que a letra era garrafal, a letra era muito grande, isso já é um outro ensinamento. É fácil a gente ser mais cuidadoso das mitzvot em relação a Deus e ser mais descuidado das mitzvot com o próximo. Então, Deus, ele já fez questão das mitzvot com ele. Ele escreveu pequeno, mas as mitzvot com o nosso companheiro, ele escreveu com letras grandes para a gente dar mais atenção e ter mais cuidado com o próximo. Então, primeiro mandamento, Anohi Hashem Elohechem, eu sou Hashem que te tirei do Egito. Por que Hashem que te tirou do Egito e não Hashem que criou o mundo? É muito maior a criação do mundo do que a saída do Egito. Mas 2 coisas que a gente ganha, entre aspas, que Deus é o Deus que tirou a gente do Egito e não o Deus que criou o mundo, óbvio que é o mesmo Deus, mas na criação do mundo não tem testemunhas. A saída do Egito, quando Deus tirou um povo do meio de outro povo, isso tinha 4 milhões de testemunhas. Então, isso tinha
tem pessoas que viram, que testemunharam, e isso foi sendo passado de pai para filho. É isso que a gente relembra no nosso Seder de Pessach todo ano, que a gente saiu do Egito e tinham testemunhas que viram tudo o que aconteceu lá. E, fora isso, então, na criação do mundo, a gente poderia pensar Deus nos livre, mas que Deus criou e se ausentou. Ele criou o mundo e foi embora, foi cuidar de outras coisas, e o mundo está acontecendo. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? É acaso, acontece com gente boa, com gente ruim, tudo é um grande acaso. Então, a gente poderia pensar que Deus nos livre, mesmo que Deus criou o mundo, mas ele se ausentou do mundo, ele foi embora, e a saída do Egito mostra que Deus cuida de cada detalhe, com Ashgaha Pratit, com supervisão particular. Então, a saída do Egito acrescenta que não só Deus é o Criador e Deus controla tudo, mas que Deus interage também com cada detalhe do que acontece na nossa vida. Segundo mandamento é Lo yelcha Elohim acherim, você não terá outros deuses, a gente não pode acreditar em nenhuma força, a gente só pode acreditar que tudo vem da mão de Hashem, não existe absolutamente nenhuma força fora o Criador do mundo, sem te acreditar. Por exemplo, até mesmo Ainará. Tem gente que tem vício de Ainará, de inveja, tudo que acontece na vida é Ainará. Isso pode até beirar um tipo de idolatria, quer dizer, Deus não controla, é só o Ainará que faz tudo na tua vida, Deus não controla nada na tua vida. Então, qualquer coisa que a gente dá força que não é Deus, isso é chamado outros deuses, isso é chamado de idolatria. Terceiro mandamento, Lo tissá et shem Hashem Elokecha lashav, não pode usar os nomes de Deus, nenhum dos nomes de Deus em vão. Quarto mandamento, a gente tem aqui a grande mitzvah de Zahor et Yom HaShabbat lekacho, a gente deve lembrar o dia do Shabat para santificar. Em 6 dias Deus criou o mundo, no 7º dia Deus ele parou de criar. Quando fala que Deus descansou, ele não ficou na rede descansando, isso é um conceito humano limitado, Deus não tem limitações, Deus parou de criar no 7º dia, então a gente também deixa no Shabat de fazer atividades criativas. Não é só a proibição de trabalhar no Shabat, é de fazer 39 categorias de atividades criativas para a gente poder se comportar como Deus, que parou de criar no 7º dia, a gente também deixa de fazer atividades criativas no Shabat. Existem 39 categorias de atividades criativas. Uma delas, obviamente, talvez a que a gente mais conhece, é toda essa parte de eletrônicos. Por que não pode no Shabat? Porque tem a ver com a proibição da gente criar fogo. Então, o carro, o celular, o computador, tudo isso envolve ou diretamente ou indiretamente a criação de fogo, por isso que é proibido para a gente fazer no Shabat. E o 5º mandamento, terminando a parte Ben Adam Lamakom, Kaved et avicha ve'et imecha, Kaved, dá honra para o nosso pai e para a nossa mãe. Por que está do lado do Ben Adam Lamakom, da pessoa com Deus? Porque o respeito que a pessoa dá para os pais, que são sócios de Deus na criação, é comparado com a honra que a gente dá para Deus. Quem não respeita os pais é como se não respeitasse Deus. Quem respeita os pais é como se estivesse também respeitando o Criador do mundo. Vamos para as segundas tábuas, como a gente falou, são enunciados extremamente curtos, a maioria está num único versículo, Lo tirtzach, a gente não pode assassinar, Lo tinav, não cometer adultério. Obviamente que cada um desses mandamentos tem muito detalhamento, dá para se aprofundar bastante. Lo tignov, aqui literalmente seria não roubarás, mas nossos sábios explicam que se trata aqui, o Urashi fala que é a proibição de sequestro. Da onde o Urashi ele conclui isso? Ele fala que as mitzvot que tem antes e depois, então estamos falando aqui de mitzvot que tem aplicação de pena de morte, assassinato é pena de morte, adultério é pena de morte. Então aqui está falando de um roubo que também se aplica a pena de morte. E qual que é o roubo que aplica a pena de morte? É o sequestro. Gneivat nefesh, você roubar uma pessoa, não roubar um objeto. Então aqui é a mitzvah, o mandamento de não sequestrar,
Lo tane berecha et sheker, não preste falso testemunho contra o seu companheiro. E, finalmente, para a gente terminar aqui os 10 mandamentos, o famoso Lo tarmod, a gente não deve ter inveja, a gente não deve querer nada que é dos outros. Então, aqui tem uma grande lista de coisas que a gente não pode querer dos nossos companheiros e, na verdade, a gente não pode desejar nada que é dos companheiros, querer tirar o que é de alguém para você ter. Isso é considerado também uma falta de emuná. Se Deus deu para ele e não deu para você, é porque ele precisa e não você, e a gente vai agradecer para Deus o que a gente tem e o que a gente não tem também, a gente deve agradecer, porque se eu não tenho, é porque eu não preciso ter. E só para a gente terminar, a nossa paraxá termina com leis sobre a construção de um altar de pedra. Então, primeiro, não pode ser com pedras cortadas com ferro, porque o altar, o misbeach, ele serve para a gente oferecer korbanot, para fazer tchuvá, para limpar os nossos erros e alongar a nossa vida. E o ferro é a matéria-prima da espada, que diminui a nossa vida, então não pode usar pedras cortadas com ferro. E também, quando a gente vai subir no altar, tem que subir numa rampa, para subir com passos curtos e não com degraus. Tudo isso tem a ver com o conceito da tzniut, da exposição das partes íntimas. Então, esse é o cuidado da Torá, com a honra do ser humano, da gente não se expor, não expor o nosso corpo, mesmo num detalhe aqui, mas a gente vê a importância que a Torá dá para esse conceito da tzniut. Então, conseguimos ver Baruch Hashem, pouco corrido, mas dentro do tempo que a gente tem, mas essa é toda a Parashá Itró. Shabbat Shalom.